A torcida do Fluminense está em festa. Após um ano cheio de desafios e superações, o tricolor finalmente conseguiu vencer o Flamengo em um duelo dramático que ficará na memória dos torcedores. No último dia 19 de novembro, em um Maracanã lotado com mais de 69 mil apaixonados, o Flu conquistou uma vitória emocionante por 2-1, com gols de Lúcio Acosta, que anotou um golaço, e Kevin Serna, que aproveitou uma falha do goleiro Rossi. O Flamengo, sempre um rival temido e respeitado, descontou com um pênalti convertido por Jorginho, mas a vitória estava assegurada. Essa não foi apenas uma vitória no placar, mas uma explosão de moral e esperança para um time que busca a classificação na Libertadores 2026. Agora, essa vitória tem um peso imenso na tabela e no emocional do time. O Fluminense ocupa a 7ª posição, com 55 pontos, e está praticamente garantido na Libertadores, já que tem uma vantagem de 7 pontos sobre o São Paulo, que atualmente ocupa a 8ª posição. Um empate na próxima rodada, contra o próprio São Paulo, poderia selar a vaga tricolor na competição continental. E é exatamente isso que torna o próximo jogo um verdadeiro jogo de 6 pontos. Se o Flu conseguir um resultado positivo, a chance de garantir uma classificação tranquila para a Libertadores crescerá consideravelmente. Ao longo dos últimos jogos, o Fluminense demonstrou uma evolução clara sob a batuta do técnico Zubeldia. A equipe está invicta a 7 partidas em casa no Campeonato Brasileiro e apresenta a 5ª melhor campanha do retorno. A torcida, que sempre foi um pilar de apoio, viu um time mais aguerrido, mais confiante, acima de tudo, jogando com uma garra que faz a diferença em jogos decisivos. O retorno do lateral René, que estava suspenso, também traz uma esperança renovada ao elenco, pois sua experiência e habilidade são fundamentais para a solidez defensiva do time. E enquanto a torcida vibra com a vitória sobre o Flamengo, surge um novo desafio, o São Paulo, que também busca desesperadamente garantir sua vaga na Libertadores. O embate entre essas duas equipes promete ser eletrizante. O clima em volta desse jogo é de pura expectativa. Os ingressos, com preços variando de R$ 100 a R$ 700, estão sendo disputados como ouro, e a maioria dos torcedores já está ansiosa para lotar novamente o Maracanã. Mas o que essa vitória realmente representa para o Fluminense? E como isso se relaciona com o futuro próximo? Vamos explorar mais profundamente o impacto tático dessa vitória, a estratégia de Zubeldia e o que podemos esperar dos próximos confrontos. Prepare-se, porque o próximo capítulo será cheio de emoções e análises que vão mexer com a sua expectativa. E antes de continuar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a jornada do Fluminense em busca da Libertadores está apenas começando. Agora, visualizando a emocionante vitória contra o Flamengo sob um ângulo mais tático, é impossível não notar a estratégia refinada de Zubeldia, que soube tirar o melhor de seus jogadores em um momento crucial. Desde o apito inicial, o Fluminense se posicionou em campo com uma formação que priorizava a posse de bola e a pressão alta, buscando sufocar a saída de bola do rival. Essa abordagem, que muitos consideram uma ousadia em um clássico, se mostrou eficaz, permitindo que o time dominasse a partida em diversos momentos. Os jogadores estavam em sintonia, mostrando um entrosamento que vem sendo construído ao longo da temporada. Lúcio Acosta, autor de um gol magnífico, se destacou não apenas pela qualidade técnica, mas pela inteligência ao movimentar-se entre as linhas e criar espaços. Sua capacidade de driblar adversários e finalizar com precisão foi um dos pontos altos do jogo. O apoio de Kevin Serna, que também teve seu momento de brilho ao marcar o segundo gol, demonstrou que a ofensiva tricolor está em um ótimo momento, conseguindo explorar as fraquezas do adversário com maestria. Zubeldia, em sua análise pós-jogo, enfatizou a importância do trabalho coletivo. Ele destacou que o sucesso do Fluminense não se resume a jogadores individuais, mas sim ao comprometimento de todos em entender a proposta de jogo. A defesa, liderada por um René aguerrido, foi fundamental para garantir a segurança necessária para que os jogadores da frente pudessem se soltar e explorar o ataque. A leitura do jogo e a capacidade de adaptação tática durante a partida foram elementos cruciais que levaram à vitória. Outro fator que merece destaque é a capacidade do Fluminense de se adaptar às circunstâncias do jogo. Quando o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem com o pênalti marcado, muitos torcedores podem ter sentido um frio na barriga. No entanto,
a equipe não se abalou. Pelo contrário, manteve a calma, mostrando maturidade em momentos de pressão. O futebol é um esporte imprevisível, e a maneira como o Fluminense lidou com aquele momento crítico provou que a equipe está preparada para grandes desafios. Além disso, a formação utilizada por Zubeldia, com um meio de campo robusto e um ataque ágil, foi uma peça-chave. A movimentação constante dos jogadores permitiu que a equipe mantivesse a posse e criasse oportunidades, muitas vezes utilizando as laterais para abrir o jogo e desgastar a defesa adversária. Essa estratégia de exploração pela largura do campo, unida a transições rápidas em direção ao gol, fez com que o Fluminense fosse um verdadeiro dilema para a defesa do Flamengo. A próxima partida contra o São Paulo, no entanto, promete ser um novo teste para o Fluminense. O tricolor paulista tem suas próprias armas e um estilo de jogo que pode oferecer um desafio diferente. A capacidade de Zubeldia em preparar a equipe para se adaptar a essas nuances será fundamental. O segredo da vitória está na preparação e na execução, e a torcida sente que, com o momento que o time vive, tudo é possível. E você, torcedor, como vê essa evolução tática do Fluminense? Acredita que a equipe está pronta para enfrentar o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos construir essa análise e vibrar pelo nosso Flu. Com a vitória contra o Flamengo no retrovisor, é hora de olhar para o mercado. O impacto dessa vitória e os bons resultados recentes podem influenciar diretamente as negociações de jogadores, especialmente quando falamos de Otávio, que vem se destacando como um dos pilares do elenco tricolor. Suas atuações consistentes e decisivas em campo têm atraído olhares de clubes interessados, como o Atlético PR, que já sondou o jogador. A boa fase do Fluminense não apenas eleva a moral da equipe, mas também torna seus jogadores mais valorizados no mercado. É um jogo de xadrez onde cada movimento pode ter consequências significativas. Otávio, que tem sido fundamental na construção das jogadas e na proteção do meio-campo, se tornou um verdadeiro motor do time. Sua capacidade de desarme e visão de jogo têm sido essenciais para o esquema tático de Zubeldia, e sua presença em campo traz segurança ao setor defensivo, além de contribuir para o ataque com passes precisos. A vitória sobre o Flamengo pode ter chamado a atenção de mais clubes, e a pressão para que o Fluminense mantenha seus talentos vai aumentar. A torcida, claro, deseja ver os melhores jogadores em campo, mas também sabe que o futebol é dinâmico e que algumas saídas podem ser inevitáveis. O que se desenha é um dilema: como manter a base forte, ao mesmo tempo, garantir recursos para novas contratações? Outro ponto importante é que a boa fase do time pode facilitar a chegada de novos reforços. Jogadores que estavam indecisos sobre fazer parte do projeto do Fluminense podem ver a classificação na Libertadores como um fator positivo e atrativo. A possibilidade de jogar em uma competição continental é um dos maiores chamarizes para qualquer atleta. Portanto, o que se espera é que a diretoria do clube atue rápido e de forma estratégica para não apenas segurar seus principais talentos, como Otávio, mas também para reforçar a equipe com jogadores que possam agregar ainda mais qualidade ao elenco. Além de Otávio, há outros nomes sendo comentados nos bastidores. O atacante do Flamengo, que vem sendo apontado como alvo do Flu, pode se tornar uma realidade caso as negociações avancem. O que traz um novo dilema para a torcida: será que vale a pena contratar um jogador de um rival? A rivalidade entre os clubes é intensa, e tal movimento pode ser visto como uma afronta, mas, por outro lado, a busca pela melhor equipe possível deve prevalecer. Os próximos dias prometem ser decisivos, pois as conversas tendem a aumentar. O Fluminense tem um pé na Libertadores, e esse cenário de sucesso pode atuar como uma vitrine. E, claro, com um elenco em crescimento, a pressão por reforços e a manutenção dos jogadores-chave se intensificará. A torcida, sempre atenta, acompanhará de perto cada movimento da diretoria e não deixará de expressar sua opinião, seja para apoiar ou criticar as decisões tomadas. Como você vê essa movimentação no mercado, torcedor? Acredita que Otávio deve permanecer ou que seria um bom negócio para o Flu? Vamos debater nos comentários e criar um espaço de discussão saudável sobre o futuro do nosso querido clube. Olhar para a história do Fluminense é lembrar de momentos épicos, rivalidades que marcaram gerações e conquistas que foram celebradas com paixão.
A vitória sobre o Flamengo tem um peso que vai além do simples resultado em campo. Ela reverbera em toda a história do clube, especialmente em um contexto onde o tricolor buscava ansiosamente essa vitória após um jejum de triunfos sobre o rival. O Maracanã, palco de tantas batalhas, se transformou em um caldeirão de emoções, onde a vitória não foi apenas um número na tabela, mas uma afirmação do poder e da garra do Fluminense. Essa vitória não apenas alimenta a rivalidade entre Fluminense e Flamengo, mas também resgata a autoestima do torcedor tricolor, que viveu momentos difíceis em anos recentes. O peso emocional dessa vitória traz à tona memórias de disputas acirradas e jogos que entraram para a história. Cada torcedor tem sua própria lembrança. Para muitos, a lembrança do último clássico, onde o Flu saiu derrotado, estava fresca na memória. Portanto, essa vitória representa uma reviravolta, não só na tabela, mas no psicológico dos jogadores e da torcida. Além disso, essa vitória tem o potencial de moldar o restante da temporada. Com a possibilidade de avançar para a Libertadores, o Fluminense tem diante de si a chance de reescrever uma parte significativa de sua história. A presença na competição continental não é apenas uma questão esportiva, mas uma questão de legado. Para um clube com a história e a grandeza do Fluminense, participar da Libertadores é uma das metas mais almejadas por todos que vestem a camisa tricolor. E, ao olharmos para a história do Fluminense, é impossível não lembrar de outras vitórias que moldaram a rivalidade com o Flamengo. Cada triunfo é um tijolo na construção de uma rivalidade que se intensifica a cada encontro. Essa vitória recente pode ser o ponto de partida para uma nova era, onde o tricolor não apenas busca vitórias, mas também reafirma seu lugar como um dos gigantes do futebol brasileiro. Um triunfo como esse não se esquece facilmente, ele se torna parte da narrativa que os torcedores contarão por gerações. O próximo jogo contra o São Paulo, após essa vitória, é uma oportunidade para consolidar esse momento e mostrar que o Fluminense não é apenas um clube que venceu um jogo, mas um time que está pronto para lutar por seus objetivos, almejando o topo. A pressão sobre Zubeldia, os jogadores e a diretoria aumentou, mas é uma pressão bem-vinda, pois todos sabem que, com grandes desafios, vêm grandes oportunidades. E, assim, a história do Fluminense é reescrita, e cada vitória se torna um capítulo a mais na saga gloriosa deste grande clube. A vitória sobre o Flamengo, portanto, não é apenas um resultado, é um marco que pode influenciar o futuro do Fluminense. É um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a paixão e a garra podem prevalecer. O torcedor, acostumado a viver intensamente cada jogo, agora vê sua equipe renascendo para os grandes desafios. A expectativa é alta, e a torcida está pronta para apoiar o time em cada passo dessa jornada. E você, torcedor? Como se sente em relação à história que o Fluminense está escrevendo? Essa vitória pode ser um ponto de virada? Compartilhe suas ideias e sentimentos nos comentários. Ao unir todos os ângulos explorados, fica claro que a vitória sobre o Flamengo não foi apenas um momento de alegria, mas um divisor de águas para o Fluminense. As táticas implementadas por Zubeldia, que tiraram o máximo de cada jogador, se mostraram eficazes e criaram uma base sólida para o time. Essa vitória não só elevou a moral da equipe, mas também reforçou a confiança dos torcedores, que agora acreditam ainda mais na possibilidade de conquistas. A confiança gerada no Maracanã é palpável. O Fluminense está em ascensão, mostrando um crescimento que entusiasma a torcida. O clima de celebração, aliado à expectativa para o próximo jogo contra o São Paulo, faz com que o torcedor tricolor sonhe alto. A classificação para a Libertadores se tornou uma realidade ao alcance, e a equipe está ciente do que está em jogo. A pressão é grande, mas a recompensa pode ser ainda maior. Além disso, essa vitória pode ser crucial para o futuro do clube em várias frentes. A diretoria, atenta ao mercado, pode se sentir mais motivada a investir em reforços, sabendo que a equipe está em um momento positivo. Jogadores como Otávio, que já recebem sondagens, podem ver suas decisões influenciadas por essa nova fase. A possibilidade de se classificar para a Libertadores não só atrai novos talentos, mas também ajuda a manter os que já estão no clube, criando um ambiente de estabilidade e ambição. A torcida, por sua vez, se torna um fator ainda mais importante nesse processo.
O sentimento de pertencimento e de luta pelo clube transcende qualquer especulação sobre contratações e saídas. Cada novo rumor será amplamente discutido nas redes sociais e nas arquibancadas, e o apoio da torcida será vital para manter o time motivado. O Fluminense é um grande clube, e cada torcedor sabe disso. O futuro é intrigante. O próximo jogo contra o São Paulo não é apenas mais uma partida, é uma oportunidade de mostrar que a vitória sobre o Flamengo não foi um acaso, mas sim o início de uma nova fase. A torcida precisa apoiar, empurrar o time para frente, mais do que nunca, acreditar que o tricolor está em uma trajetória de ascensão. Cada jogo é uma final, e a chance de se consolidar na Libertadores é a motivação que todos precisam. Além disso, essa rivalidade com o São Paulo traz um peso extra. Uma vitória nesse confronto direto pode não apenas garantir a vaga na Libertadores, mas também estabelecer o Fluminense como um dos protagonistas do campeonato. A história do clube está em jogo, e a torcida tem um papel vital nesse enredo. É hora de sonhar, de apoiar e de celebrar cada momento. Que essa vitória sobre o Flamengo seja apenas o primeiro de muitos capítulos de sucesso que ainda estão por vir nesta temporada. E você, torcedor, o que espera do Fluminense nos próximos jogos? Será que conseguiremos manter essa boa fase e garantir a vaga na Libertadores? Vamos juntos vibrar e comentar sobre o que está por vir. A hora é agora, e o tricolor precisa de você.